Senhor Jesus, Pastor Carlos quem nos fala. Depois de um bom tempo sem gravar vídeo, estamos voltando aí com o canal Valores do Reino para trazer sempre uma mensagem de Deus ao seu coração, falando de tudo aquilo que tem acontecido no mundo também. E pessoal, a gente está vivendo dias difíceis, não tem nem como a gente fugir desse assunto. Quando você depara com tudo que está acontecendo, com o noticiário, enfim, o rumo que esse mundo está tomando, não tem como você não associar isso às profecias bíblicas, visto que a Bíblia fala sobre os sinais dos últimos dias, sinais estes que ocorrem em todas as esferas. E a gente está vendo um rumo drástico que a sociedade tem tomado, deixando de lado todos os seus valores morais, éticos, a valorização da família, do sexo, para se entregar às paixões desenfreadas, a essa militância terrível que a gente está vendo. E tudo isso tem trazido assim um grande desequilíbrio na sociedade. Nós temos visto uma confusão muito grande nas universidades, a cabeça desses jovens universitários sendo resetada ali para que novos conceitos e valores, vamos dizer assim, venham ser introduzidos na cabeça deles. As escolas, o modo em que a escola ela tem atuado, trazendo ou permitindo tantas ideologias que têm ali trazido uma confusão na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, enfim. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Quando você se depara com o livro, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus ele diz lá no capítulo 24, ele vai dar uma descrição. Os discípulos perguntaram quando seria o fim do mundo. Jesus ele vai falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências. Ele vai falar de o aumento da iniquidade, Ele vai falar de irmão contra irmão, vai falar de traições, enfim. Mas é interessante que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E a gente está vendo isso hoje, uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja que não se despertou para esse cenário apocalíptico que nós estamos vivendo, Ao invés de alertar as pessoas, ensinar o caminho da santidade, da renúncia, do arrependimento, pregar a cruz de Cristo, os valores morais, éticos, tem pregado uma falsa teologia, uma teologia de prosperidade, uma teologia que favorece o benefício do homem, e tantas outras besteiras que só afastam as pessoas de Deus. Por outro lado, a Bíblia diz, em vários textos, acerca de sinais, vai falar sobre sinais na religião, vai falar de sinais na natureza, terremotos. A gente vê hoje com grande frequência, está acontecendo tantos terremotos em grande escala, em vários países ao mesmo tempo, as chuvas que têm trazido inundações em vários países ao mesmo tempo, fazendo um grande estrago, a Islândia rachando, o Gramado aqui rachando, o solo no meio, cidade no Nordeste ali afundando. E por mais que seja, como eles dizem, não, mas é porque a mineradora... Querido, está acontecendo tanta coisa, tanta tragédia, tanta catástrofe ao mesmo tempo. As pessoas cada vez mais egoístas, individualistas, desumanas. Hoje, para quem dirige, você sabe que se você sai para dirigir, você tem que estar muito atento, porque a imprudência é muito grande, as pessoas não respeitam mais no trânsito, passa farol vermelho, as pessoas passando na faixa, eles passam com o carro na frente, jogam o carro na sua frente com tudo, não dá seta, e se você ainda for bater boca, a pessoa muitas vezes pode estar armada, pode querer vir com violência para cima de você, enfim, virou uma selva, o trânsito. Tá bem complicado, as pessoas não respeitam,
As pessoas não... se você está ali numa fila de alguma coisa, as pessoas querem passar à frente. Se você falar alguma coisa ainda, né, a pessoa vem com ignorância. Enfim, a gente está vendo muita coisa acontecer, irmãos, sabe? A desvalorização da fé. As pessoas estão na igreja por interesses, né? Não todas, mas boa parte hoje da cristandade vai para a igreja por interesses, porque quer receber uma dádiva, uma bênção, precisa de um casamento, uma vida financeira abençoada, prosperidade. Mas os púlpitos estão dando isso para elas. Os pastores, as lideranças estão ensinando isso para elas. Ninguém quer apontar para a cruz, para o arrependimento. João Batista, na sua última mensagem antes de ser preso, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Depois de batizado, Jesus, a sua primeira mensagem foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando você pega o Evangelho de Lucas, no seu último capítulo, ele vai dizer, né, e em seu nome se pregará arrependimento para a remissão de pecados. Você vai ver lá a igreja apostólica em Atos, quando é fundado, o apóstolo Pedro pregando: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Ou seja, a mensagem central da cruz é o arrependimento, é o afastamento do mal. A Bíblia diz: fugir dessa geração perversa, Pedro fala em Atos. Mas hoje há uma aproximação muito grande da igreja com esse mundo perverso. É só você ver como que tá as igrejas hoje no geral, né? O tipo de cenário que elas têm criado, as atividades, a linguagem, o vestuário, o tipo de pregação em cima dos púlpitos, essa moda coaching que valoriza muito a questão do homem, do ego, de você estar bem, enfim, sabe, tantas coisas que a gente vê uma crescente de uma igreja descaracterizada, sem vida com Deus, uma igreja que segue modismos, uma igreja totalmente aversa, totalmente diferente daquilo que a Bíblia apresenta. Enfim, isso é muito triste. Quando você vê a Bíblia dizer que muitos são chamados, poucos são escolhidos, não é porque Jesus ele escolhe a dedo quem ele quer. É porque a Bíblia já diz isso lá no capítulo 7 de Mateus, quando você vai ver os textos, e há uma sequência de ensinamentos de Jesus, onde ele diz, né, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos a que encontram. Então a porta larga, né, essa desvalorização do santo para a valorização, né, dos prazeres, das vontades humanas, desse evangelho superficial, né, essa porta larga que a gente tem visto, né, nas igrejas. Muitos entram por ela, não há dificuldade. Você entra com bagagem, você não precisa mudar de vida. Tem igreja que toma Santa Ceia, né? As pessoas tomam Santa Ceia sem ser batizadas, pessoas de outras religiões. Mesmo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação. Mas as igrejas estão, sabe, pulando esses ensinamentos e colocando qualquer um para ceiar em nome da suposta comunhão e do suposto amor, como se o amor de Deus não corrigisse, não falasse a verdade. Então veja, e aí a porta estreita, a Bíblia diz que a porta é estreita e apertada é o caminho, ou seja, a renúncia, né? Não dá para você carregar a bagagem do mundo. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. É mudança de vida, são hábitos novos, é uma nova mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de vida, então é a porta estreita, o caminho
caminho apertado, né? E são poucos que encontram. Por quê? Porque é uma busca, não é uma coisa que você encontra facilmente, né? Como uma casa de bebida, um supermercado em cada esquina tem. Não, é uma busca. Quer dizer que o caminho da santidade, da renúncia, você só encontra buscando. Buscando aonde? Na palavra, buscando em Deus, sabe? E isso que é importante. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Escolhidos são aqueles que entram pela porta estreita. O caminho da renúncia, da obediência, em querer obedecer a Deus, deixar Deus te transformar. Você vai ver mais abaixo que o texto vai dizer, né? Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelha, mas por vós são lobos devoradores. Por quê? Porque o falso profeta ele vai dar aquilo que você quer, ele vai dar aquilo que as pessoas querem. Né? O verdadeiro homem de Deus, sabe, aqueles que querem fazer verdadeiramente a vontade de Deus, eles vão trazer a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem de renúncia, que denuncia o pecado, para que as pessoas venham verdadeiramente serem transformadas, né, e servirem a Deus. Mais abaixo o texto vai dizer assim, né, ele vai falar sobre 2 tipos de casa, né, Jesus vai fazer a comparação, né, daquele homem que ouve a palavra e guarda no coração, é semelhante àquele que constrói uma casa, né, edificada sobre a rocha. Vem a tempestade, as chuvas, bate com grande força naquela casa, mas ela permanece de pé porque ela tem a estrutura, ela está edificada sobre a rocha. Então veja, aí ele fala, aquele que ouve a palavra e não guarda no coração é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Vem a chuva, né? vem o vento forte, bate naquela casa e ela cai, grande é a sua ruína. Agora veja, 2 tipos de casas, aparentemente podem ser iguais, bonitas, adornadas. Mas o que diferencia elas? É a estrutura. Uma tem alicerce, a outra não, está sobre a areia. Tem muita gente na igreja que parece crente, mas ele tem uma fé superficial. Outros que estão na igreja são verdadeiramente cristãos, crentes em Jesus, porque ele tem alicerce, ele tem base. Então são as 2 casas. O crente que não tem alicerce, ele parece crente, mas não é. Os objetivos do coração dele é o que prevalece. Quando isso não é atendido, ele se decepciona com a fé e sai da igreja. Aquele que está firme em Cristo, alicerçado, ele vai ali buscar a vontade de Deus, os valores do reino. Jesus falou, buscar as coisas que estão de cima e não as coisas que são de baixo. Essa é a diferença do verdadeiro cristianismo. Então a gente está vendo isso, né, de uma forma assustadora. Crescer aqueles que querem a porta larga, aqueles que edificam a sua casa sobre a areia, né? Isso tem sido uma crescente, é o tipo de igreja que tem se espalhado. Né? Falam de grande avivamento, eu não vi esse avivamento ainda. Avivamento das trevas. O avivamento de Deus, ele desperta, ele torna você vivo para as coisas de Deus. Não uma igreja liberal, uma igreja que aceita tudo, uma igreja que vem satisfazer o desejo humano e não levar as pessoas a buscarem a vontade de Deus. Né? Por isso que a porta larga, ela é bem-vinda para tanta gente que se diz cristão. A porta estreita não. Você tem que mudar de vida. Né? Então, queridos, quero deixar essa palavra hoje, nesse vídeo curto, mas que Deus abençoe sua vida. Ore por nós, né? Ore pelo Brasil, ore pela igreja brasileira, ore pela igreja nas outras nações, que haja um grande despertamento, né, nos corações, um arrependimento, um quebrantamento, né, geral, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? Porque a Bíblia diz, né, sobre essas questões que nós falamos: porta larga, casa edificada sobre areia, ouvido aos falsos profetas que vai dar aquilo que você quer. Então não é esse o Evangelho de Cristo. Mas nós temos a escolha, nós podemos fazer uma escolha, né, de entrar pela porta estreita, que é renunciar ao mundo e fazer a vontade de Deus. Nós podemos edificar uma casa sobre a rocha, estando disposto a ouvir a palavra, construir valores baseados na palavra, transformados pelo Espírito Santo, né? Enfim, de verdadeiramente carregar a cruz, seguir a Cristo, renunciar às nossas vontades. Nós podemos, sim. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus está aí para quem quiser verdadeiramente aprender. Mergulhe nela, estude, medite. Não somente leia, estude, medite, tá? Para que você possa crescer na graça e no conhecimento, como ensina o apóstolo São Pedro, tá bom? Eu vou pedir para você, né, por gentileza,
para você curtir esse vídeo, para você se inscrever nesse canal, ativa o sininho e compartilha aí com o maior número de pessoas possível, para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo a todo o Brasil e outros lugares onde há brasileiros, pessoas que entendem a língua portuguesa, né, para que elas possam receber o alerta de Deus, a palavra de Deus, né, e nós venhamos, né, ou nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal Valores do Reino. Grande abraço.